E assim pigarreia um compositor. Este é um episódio experimental de Túnel de Vento. O meu nome é Roberto Gamito e este é um certame humorístico onde a tristeza não entra a menos que pague bilhete e faça despesa. Assim tudo é permitido. Consome e és consumido, meu filhote. Mas o que interessa é que eu, há minutos, estava numa esplanada lá para os lados de Albufeira, uma coisa mais extremista, mesmo na margem da democracia, a fazer das minhas, que é como quem diz a não fazer nada. Ai, não estás a contribuir para o PIB português. Ai, se a gente te apanha. É por isso que há câmaras plantadas em todo o lado. Este está ou não está a contribuir para o PIB nacional. Vamos te encarcerar. Tu não fazes crescer o PIB. Não interessas. Quer é que o PIB me faça crescer a mim. Mas isto são outras questões. Estava eu na esplanada a pensar na vida. Estive ocupado durante 2, 3 minutos. Cada um tem a sua vida. A minha vida não merece mais. 2, 3 minutos de reflexão. E comecei a fazer exercícios de voz sem saber o que isso é. Ocupei-me em dizer coisas ao calhas, como se fosse um ator sem as deixas decoradas. Um ator sem guião é um papau. Coisas ao calhas. Foi isto que eu disse. Um ator sem deixas é um papau. O que é que tu estás a dizer? Exercícios de voz. E pensa, e arrotar não pode ser considerado um exercício de voz? E depois fui catapultado para outro cenário. Um afónico que arrota ruidosamente é mesmo um afónico ou está a fingir? E se realmente o afónico sobrevive a isto tudo, não era expectável ensinar alguém propenso a ficar afónico a soltar as palavras via arroto, como vi certos adolescentes, esses sim, bem talhados para a escola da vida e para o mercado laboral, alguém que arrota e consegue expressar-se? Epá! Como é que isto não é um dialeto em Portugal? É que eu não sei, mas eu estava na esplanada, à espera da verdade. Ela chegou, como seria de esperar. É pontual. Somos conhecidos? Não. Mas eu conhecia numa aplicação dessas dos dates e tal. Ela chegou lá e disse-lhe logo: minha querida, tu não sabes que o homem anda à tua procura há milhares de anos? Tens vergonha na cara? E ela, muito fluentemente, disse-me: calma, não digas tudo o que és numa só frase. Fala de ti às mejinhas. E ela olhou para mim e eu percebi naquele olhar. Apareceram cameramenos. Estamos num filme de autor. Isto é preto e branco. A minha cara está em primeiro plano. Ai, foda-se, caralho. Se eu não digo uma frase como deve ser, capaz de parar na comunidade cultura e arte, caralho. A minha família vai-me deserdar, sabes? A vida é uma coisa que só resulta em filmes. Esta pausa não resulta na vida. O que é que será que ele diz na outra frame? Ninguém sabe. Aquela intensidade no olhar que ele põe nas reticências. Porra! Verdade, diz-me uma coisa. Vamos nos despir. E ela, com certeza, despimos-nos e eu fiquei com tesão. Então não é que a verdade era a mentira? E eu dei conta que a mentira entesa. Eu já tinha ouvido falar da boca de psicólogos e mesmo de outras pessoas que a sedução basicamente é mentira edulcorada. E se é mentira que entesa o homem, mais política e menos Viagra. Mais política e menos Viagra. As coisas não são tão lineares. As coisas não são tão lineares, quer na literatura, quer na política. Quando o político diz que está a trabalhar e está de férias, não interpretem as coisas literalmente. O cíclope nas férias é poeta. No trabalho as coisas só podem ser assim, de férias. Podem ser tudo. O que é que esta verdade diz de mim? Não diz nada. Eu só sei é que o homem primitivo chegou ao inferno grego, Hades, e disse assim: onde é que para, pai, o Platão, que eu quero desfazer um equívoco? A pessoa mais... Como é que diz? Não digo só assim. Não vale a pena adjetivar o ser humano imaginário, não estamos em Cascais. A pessoa está para aí se quiser contrapor e diria algo como: mas escuta lá uma coisa, o homem primitivo chega ao inferno e pergunta por Platão. Chega ao inferno, então não devia já lá estar? Quem é que morreu primeiro, o primitivo ou o Platão? Essa concepção de homem primitivo não se coaduna com aquilo que nós sabemos do homem contemporâneo. É logo a primeira. E de seguida, se queres ir pela via cronológica, tudo certinho, que é para não estrovar os neurónios,
Vamos lá ver uma coisa. O homem primitivo viveu e morreu numa época anterior à sinalética, antes das noções de caminho, da jornada, do Odisseu, da Odisseia, do tal, que é lá aqueles caminhos lá para o Oriente, que é o nada, que é o caminho. Se me dissessem, tens de seguir o teu caminho, mas o caminho também é igual ao nada. Então merda, fica em casa. Eu gosto muito de caminhar, gostas é de não fazer nada. Um gajo é extremista quando sabe o taoísmo. Às tantas descobrimos a fragilidade de certas expressões. Eu desloco-me do ponto A para o ponto B. Não deslocas nada, que o caminho é nada. O caminho é nada, logo o B é o A disfarçado. Não nos movemos. Quem esteve certo desde o início foi o norte-americano de 300 quilos. O gajo esteve sempre certo e nós é que andámos. E o gajo é sedentário. Olha para ele, que precisamos de maquinaria pesada para o tirarmos de casa. Mas isso não diverte as pessoas se for vídeo documentado. Então vocês também são muito picuinhas. Lá porque tiramos de casa, desencarceramos um bisonte vestido com malha de casa e pômo-lo numa maca que tem de ser trabalhada para o bisonte, rodeado de médicos e veterinários e de ativistas. Não, todos os corpos são bonitos, mas vamos abrir a exceção para este rapaz de 340 quilos. Demasiada fanta neste corpo, pá. Não bebas tanto gás, tem tanto gás, se o gás se peida, metade dos Estados Unidos vai à vida. E não ficávamos melhor. Aparece logo o Trump. Isto foi um atentado terrorista. Pois foi, demasiadas calorias nesse cu. Já que estamos aí, eu no outro dia bebi uma Pepsi. Peço desculpa às pessoas que são mais frágeis do ouvido. Eu nem gosto de Pepsi normal, mas cometi o erro. Pronto, fui seduzido pela publicidade, estava carente, uma semana de menos foda. Olhei, fui seduzido pela embalagem, uma Pepsi, parecia goma e o caraço, um sabor novo, sazonais. Um gajo bebe aquilo e o que é que eu pensei? Isto é cancro líquido. E além disso, fui ver o rótulo. O rótulo é o deserto posto em números. Proteínas zero, tudo zero, 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 e depois tem lá sal, uma migalha. O que é que eles fizeram? É nada engarrafado com um grão de sal. Para dar aqui um sabor de merda ou nada. Eu estou a extrapolar. Se me enchesse em garrafa com nada, está aqui, custa isso, olha, aqui está um bom negócio, quando comparado com esta Pepsi. Se há pessoas a gostar disto, digo-vos uma coisa. Não há forma. Empatia. Não. Aqui não entra empatia. Eu tenho a garrafa há 2 semanas no frigorífico. Eu ando a bebricar esta garrafa, volta e meia vou... Aquilo é só gás, basicamente. Aquilo é só gás. Comprei uma garrafa de gás. Comprei uma bilha de gás da Pepsi e não há forma de me safar daquilo. Voltando para o gás primitivo que chegou ao inferno e quer falar com Platão. Olha lá uma coisa. Tu andaste para aí a desprestigiar a caverna, mas eu vou-te contar uma cantiga. A minha fome acontece em 2 vias. A minha fome é consumada quer fora, quer dentro da caverna. Eu quando saio para caçar o bisonte e o trago, é uma etapa. Mas o itinerário da fome só fica concluído quando eu plasmar, quando eu representar o bisonte no fundo da caverna. E assim se conclui um ciclo, rapaz. Estás a perceber, pá? O itinerário completa-se com este movimento de oscilação. E, aliás, sabes porque é que eu represento a caçada do bisonte no interior da caverna? Sabes? Tu não gostas de poesia, não percebes esta merda, Platão. Diz o homem primitivo. É porque a caçada é uma farsa, o bisonte é uma farsa, a minha fome é uma farsa. Para que eu nunca me esqueça disso. Eu quero que os vindores nunca se esqueçam disso. Que eu parti para o caralho, em busca de um bisonte imaginário. Matei a fome com um bisonte imaginário, fiz questão de representar um bisonte imaginário para que vocês soubessem que a fome é imorredoira. Sabes qual é a ilação disto, ó Platão? Sair da caverna é uma farsa, pá. Há sempre uma caverna depois da caverna. Estamos sempre dentro de alguma coisa, pá. Estamos sempre dentro de alguma coisa. Estava eu na esplanada com a verdade e se nos despíssemos, ela despiu-se, fiquei com pau e etc. E se fodêssemos aqui, disse eu à verdade e ela, olha... Não tenho planos para esta tarde. Então, e apareceu logo a polícia. Albufeira não se pode fazer nada, não se pode foder em cima das mesas da esplanada. A única coisa que se pode fazer em Albufeira é ser do Chega e andar à mocada com bifes. E pagar preços exorbitantes por garrafas de água. Prática que tem ganho adeptos em todo o terreno luso. E este foi um episódio. Foi mais curto, o tempo é escasso. Falámos aqui de um assunto ao outro. Entretanto saíram coisas, podem ouvi-las. E no próximo devemos dar mais caudal. E este foi um túnel de vento. Espero que esteja tudo bem convosco, porque comigo está uma misa. Estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.
Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do